Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Eu convido os amados irmãos para nos acompanhar na leitura da Bíblia, que se encontra no livro do 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, amém? A palavra do Senhor nos diz: então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Aleluias. Glórias ao Senhor dos exércitos. Aleluias. O Senhor olha para a terra, lá do seu santo trono, onde ele se encontra vestido de santidade. E olhando para a terra, ele vê esse alvoroço que hoje nós nos encontramos. Mas nós não estamos vendo, mas o Senhor está com uma peneira na mão. Ele está peneirando. Está peneirando, enquanto ele peneira, ele nos dá uma esperança. Aleluia! Glórias ao Senhor dos exércitos. E essa esperança está contida numa partícula mínima de palavra, um pronome. Está contida numa sílaba, está contida numa palavra que significa esperança. Esta palavra, formada por duas letras, se é a condicional de Deus para o homem, antes e agora e depois. Se ela é permanente no coração de Deus para o homem. A palavra se, ela nos dá uma condição para que mude o quadro em que o ser humano se encontra nos dias de hoje. Essa palavra se, ela nos traz esperança. E ele diz assim: se o meu povo se humilhar. Irmãos, se humilhar Deus diz aqui para o homem reconhecer a soberania de Deus, e para que nós venhamos ver a nossa pequenez diante de Deus, a nossa dependência diante de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não dependemos do nosso dinheiro que está na conta, naquele dinheiro que está aplicado no banco. Nós não dependemos dos nossos bens materiais. Nós não dependemos da nossa posição na sociedade. Nós não dependemos do poder aqui na terra. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. E Ele já diz na palavra dEle que o seu amor e a sua misericórdia, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Porque senão, não teria mais ser humano na terra. Ele diz na palavra dEle que se Ele quiser tomar para si o nosso fôlego de vida, todos nós voltaremos a ser pó no mesmo instante. E cadê a riqueza do homem? Cadê o poder do homem? Aonde está o orgulho do homem? E se a gente se humilhar, ele diz assim: se o meu povo, nós somos povo de Deus.
Ele está falando conosco. Se nós nos humilharmos, se nós procurarmos a presença do Senhor. E aí eu quero dizer que a pessoa está humilde, não quer dizer que ela é humilde. Ela está humilde, é uma condição temporária. Estar humilde é uma condição temporária. Agora, você ser humilde é uma condição permanente. É de dentro para fora. Estar humilde é circunstancial. Mas você ser humilde, você está sempre dizendo que você não é nada diante do poderio de Deus. Amém? E quero dizer para você que nós devemos reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a nossa dependência de Deus, porque não podemos fazer como Naamã fez. Naamã era um homem importante, tinha poder, e ele ganhava todas as batalhas. Ele estava na frente do exército que ganhava todas as batalhas. Ele era reconhecido e admirado pelo rei da Síria, pelas vitórias que ele trazia para o povo. Mas ele de repente se encontrou enfermo. De repente ele se encontrou acometido por uma doença que é lepra. A lepra que para nós até hoje dizem que não tem cura. E quando Naamã estava naquela dependência da sua doença, ele não tinha poder para se livrar desta doença. Porém, nasceu uma esperança através de uma criança que indicou para ele o local onde ele poderia ir buscar a cura. E ele questionou: por que eu tenho que ir lá? Naamã questionou, mas mesmo assim, no fundo do coração de Naamã, ele queria a cura. E ali ele querendo a cura, ele foi buscar. E quando ele chegou, que aquela criança disse que era para ele procurar a presença de um profeta de Deus, que poderia lhe curar. É porque aquela criança já sabia que aquele profeta era a voz de Deus na terra. E imediatamente Naamã reconheceu que tinha uma esperança para ele. E ele foi, e quando chegou lá, ele não foi recebido direto pelo profeta. O profeta Ezequiel, né? Ezequias. Não foi. O profeta mandou uma pessoa receber ele. Ele ficou aborrecido. Logo eu vim de longe. Quando eu chego aqui, em vez dele me receber, ele manda eu ir tomar banho no rio. Se eu tenho tanto rio lá por onde eu moro, nos lugares mais próximos, por que eu tenho que banhar neste rio, mergulhar neste rio? Mas se nós prestarmos atenção, no coração de Naamã estava uma coisa que hoje o mundo está em falta: é o querer. O coração de Naamã estava desejoso de ser curado e buscar a solução. Hoje o mundo está aí, mas se encontra em festas. Passei por ali, uma porção de gente bebendo, músicas altas. Estão curtindo, dizendo que estão de quê? De férias do trabalho. Mas irmãos, ninguém tira férias de Deus, ninguém tira férias da vida. A única coisa que nós tiramos, não podemos tirar férias, é da vida. E ali o engano está dentro do coração daquelas pessoas. Eles estão escravizados, estão cegos. Eles não estão observando a gravidade das coisas e que o chamado de Deus é agora. Estão à mercê do sonambulismo. E Naamã estava com desejo no seu coração de buscar a solução.
E Naamã, quando resolveu ir para o rio Jordão, onde o profeta tinha lhe mandado que desse 7 mergulhos, Naamã foi. Irmãos, ele esqueceu da sua posição, ele esqueceu quem era ele esqueceu do que ele tinha, porque ele estava ali se humilhando ao poderio de Deus, para ser curado. É isso que nós precisamos fazer. A peneira de Deus é para isso, é para que o homem venha se arrepender, é para que o homem venha reconhecer que não somos nada. Não precisa ter dinheiro e poder. O que nós precisamos é da presença de Deus em nossas vidas, é obedecer ao que Deus quer. Mas como o homem vai obedecer se ele não sabe qual é a vontade de Deus? Não sabe, porque o homem no mundo não se interessa pela vontade de Deus, se interessa pela sua própria vontade. Mas Naamã não, ele esqueceu quem ele era, esqueceu da sua posição, e ali, naquele lugar, ele começou a dar os mergulhos. E cada mergulho que Naamã dava, ele ia deixando lá embaixo da água o orgulho, a soberba, o egoísmo e todas as mazelas que faz a diferença, todas as mazelas que nos atrapalham na nossa comunhão com Deus. Naamã deixou lá embaixo, e cada vez que ele deixava uma coisa daquela, ele ia saindo limpo. No outro mergulho mais limpo, em outro mais limpo. E Naamã deu os 7 mergulhos. Ao concluir os 7 mergulhos, Naamã estava o quê? Curado. E Deus olha para nós agora na terra e diz: se o meu povo se humilhar. Gente, nós não precisamos viajar que nem Naamã viajou. Não precisamos de carta de recomendação. Não precisamos encher as nossas malas de presente para levar para Deus. Nós não precisamos disso, nós só precisamos nos humilharmos diante da soberania de Deus. E ele ainda diz também assim: se o meu povo orar. Nós costumamos, quando estamos com problemas, e procurar a presença de uma pessoa amiga para conversarmos com ela e nos confidenciar. Nós procuramos a presença das pessoas e vamos dizer o que estamos sentindo. Nós procuramos telefonar para uma pessoa e dizer: sabe, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Aquela pessoa que está do outro lado lhe ouvindo, ela está na mesma condição sua. Ela está na mesma condição, ela está necessitada. Mas nós devemos procurar a presença de Deus, que é o nosso amigo fiel. E essa presença é simples, não precisa intermediário, a não ser o nome poderoso de Jesus, que é a única escada que nos leva a Deus. E aí nós precisamos conversar, abrir o nosso coração, dizer o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando. Mas também não podemos estar orando só porque nós precisamos das coisas. A nossa oração não pode ser circunstancial. A nossa oração tem que ser constante. Paulo disse que era para a gente orar sem cessar. É uma comunhão plena com Deus. Então, se nós orarmos, se nós nos humilharmos e nós orarmos a Deus, e nós buscarmos a sua face. Como é buscar a face de Deus, irmãos? É esquecer dos nossos problemas, é esquecer dos nossos interesses próprios, é buscarmos a presença com o coração 100% de amor por Deus,
não pelo que Ele vai trazer para nós, o que Ele pode nos oferecer, mas pelo que Ele é. Amém? Então nós temos que buscar o Senhor, e quando nós buscamos o Senhor, nós estamos buscando a presença do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos nos convertermos. O que é convertermos, irmãos? É deixarmos a prática do pecado, é renunciar às coisas que o mundo oferece, é nós abandonar o pecado inteiramente, a ponto de não aceitar o banquete que nos é oferecido a cada instante pelo mundo. É nós nos tornarmos uma nova criatura. Amém, irmãos? E nós precisamos nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que os nossos pecados sejam apagados e viva a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então é simples. Deus coloca esses princípios para nós, nos dando uma condição. Ele pode mudar o quadro da nossa vida. Ele pode mudar se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos convertermos. Ele diz assim: eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei a sua terra. Amém? Glórias ao Senhor dos Exércitos. Vamos ler aqui uma passagem que está no livro de Ezequiel 36, aonde Deus conclui essa esperança para o homem. E ele diz aqui no livro de Ezequiel 36, 26, 27, diz assim: ele diz assim: se o meu povo aqui, se o meu povo se humilhar, orar e buscar e se converter, me buscar e se converter, eu darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e desejos. Darei a vocês um espírito novo. Em vez de terem um coração duros como pedra, que só queriam saber de pecar, vocês terão um coração de obediência, um coração de carne, para poder me obedecer. E aí eu colocarei dentro de vocês o meu espírito. Assim vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecer aos meus mandamentos. Só com a presença do Espírito Santo em nossas vidas é que nós podemos buscar esta salvação, é que nós podemos buscar a solução para os nossos problemas e confiarmos que Deus pode, porque Ele é Deus onisciente, onipresente e onipotente. E quando Ele dá uma ordem, a ordem de Deus não volta sem ser cumprida. Basta nós estarmos na posição que Deus quer. Simplesmente Deus está chamando para o homem, o filho de Deus, o servo do Senhor, olhar a Deus e obedecer. Olhar a Deus com amor, com sinceridade, com fidelidade, e buscar completamente a presença de Deus nas suas vidas, em nossas vidas, e assim Ele sarará a nossa terra, e nós daremos glórias ao Senhor. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.